Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Madearte, o seu canal de marcenaria. No vídeo de hoje vou responder bastante dúvidas que têm surgido nos comentários sobre alguns vocabulários, alguns termos de marcenaria. E é muito importante você conhecer o que significa essas palavras, porque quando estiver assistindo um vídeo de marcenaria, você vai entender do que está sendo falado. Se você já é veterano aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Vamos começar? Primeira coisa, o que é uma fura, uma espiga e um furo? Então, fura, a fura é a parte fêmea e a espiga é a parte macho do encaixe. A diferença entre fura e furo é esse: fura é só um furo redondo e a fura é um oblongo. Essa aqui é uma fura não vazada porque ela não vaza para o outro lado, e essa daqui é uma fura vazada, ela vara de um lado para o outro. E a espiga aparece desse lado, é uma fura vazada. Essa espiga aqui, ela é sem talão, é da mesma largura da travessa. E essa outra aqui é com talão, ela tem dois talões. Essa parte aqui que nós eliminamos da espiga dos dois lados é o talão, um talão, dois talões. A espiga sem talão fica muito bom também, mas ela tem menos resistência para movimentos laterais. Essa outra aqui já tem um apoio, dá uma trava melhor, e também ela serve para ficar um acabamento aqui no topo. Não aparece nada aqui, não aparece nenhum tipo de encaixe aqui no topo. Na hora de fazer a fura, escolha uma broca que tenha mais ou menos 1/3 da espessura, porque fica 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Por que fazer com mais ou menos 1/3? Para ter a mesma resistência nas laterais e na espiga, na fêmea, nas laterais da fêmea e no macho. Esquadro e meia esquadria. Essa ferramenta aqui é o esquadro, ela tem 90 graus. Quando nós falamos que vamos deixar a peça no esquadro, é isso daqui. Ela fica perfeitamente em 90 graus. Quando se monta uma peça em 90 graus, nós conferimos o esquadro. O que é uma peça no esquadro? É uma peça em 90 graus. Essa aqui é uma ferramenta chamada esquadro, 90 graus. E ela tem também aqui a opção de 45. Você observa se ela está totalmente encostada. Se tiver opção dos dois lados. Quando ela não está no esquadro, fica uma abertura ou de um lado ou do outro. Então a peça tem que estar 90 graus, está no esquadro. E meia esquadria é quando é metade do esquadro, 45 graus. No caso aqui temos essa travessa que é em 45 graus, meia esquadria. Aqui dentro temos um ângulo de 45 graus. Essa outra travessa aqui, ela foi feita em 45 graus. Aqui tem 45 graus, que é metade de 90, é meia esquadria. Fica perfeito também. Agora vamos falar o que é um furo. Marcamos aqui o furo. Quando ele é redondo, é cilíndrico, é um furo. Agora vamos à cavilha. Provavelmente você conhece a cavilha, mas algumas pessoas ainda não conhecem. A cavilha é um tarugo de madeira cilíndrico que entra no furo. Existem dois tipos de cavilha, a lisa e a estriada. É importante usar uma cavilha estriada porque o excesso de cola e o ar que fica dentro do furo vai sair pelas estrias. É mais fácil de trabalhar e mais seguro. Entra justa. A cavilha serve para unir peças, faz o mesmo papel da espiga,
porém em locais que não dá para usar uma espiga. Une peças. A cavilha lisa também entra no furo tranquilamente. Surgiu dúvidas do que é facear. Facear é quando você deixa as peças, as faces das peças alinhadas, sem nenhum degrau, sem nenhum dentinho. Isto é facear. Observe aqui que tem um degrauzinho, tem um dentinho. Essa peça não está faceando. Mesma coisa do outro lado. Eu não fiz a espiga 100% no centro para acontecer isso e te mostrar. Ficou fora de centro, não está faceando. Se eu inverter, agora vou colocar ela face com face. Quando usamos a palavra está faceando, faceou, é isso daqui, ó, fica plano na mesma altura. Agora vamos conhecer o que é face, canto e topo da madeira. Nesta peça aqui, um montante de porte, por exemplo, face seria essa parte mais larga, no sentido do veio da madeira. Canto seria a parte mais estreita. E o topo aqui na ponta, que as fibras estão de topo. Como identificar os vários lados da madeira? Nós chamamos de face, canto e topo. A face e o canto é no sentido dos veios, no sentido das fibras da madeira. E o topo é no sentido contrário. Vou dar um exemplo melhor. Vou dar um exemplo com os palitos de dente. Se nós colocarmos a madeira no microscópio, vai aparecer um monte de fibras semelhantes a isso aqui, coladas uma na outra, com uma resina, com uma cola natural da madeira que se chama lignina. Então, aqui seria a face da madeira, no sentido dos veios, e o topo seria isso daqui. Isso aqui seria o topo da madeira. Temos madeira revezada, elas têm... Nós temos algumas fibras que estão revezadas, por isso a hora que vai passar na máquina acontece aqueles lascadinhos. E quando nós vamos dar acabamento, no topo, se você passar uma ferramenta nesse sentido, vai lascar. Por isso lasca. Quando você vai trabalhar a madeira, você passou numa plana, desempenou, você tem uma face desempenada e depois desempenamos um canto. Para identificar essa face desempenada e esse canto, nós marcamos com lápis ou uma caneta para você identificar o lado que está melhor, o lado que está plano. Essa face que está plana é a face e o canto que nós vamos apoiar na mesa da máquina. Numa furadeira, numa respigadeira, numa serra, em qualquer máquina. Sempre apoiamos o lado marcado. Mesmo porque, quando você vai fazer a sua fura ou a sua espiga, você apoiando sempre o lado marcado. Um exemplo é quando você vai fazer a sua fura, você apoia o lado marcado. E quando você for fazer a sua espiga também, o que acontece? Fica faceando. Um exemplo de quando não está faceando é quando forma esses dentinhos aqui, ó. Isso aqui não está faceando. Tem um desnível, tem um degrau, então não está faceando. Outra coisa, sutar. Sutar. Existe uma ferramenta semelhante ao esquadro, só que esta haste aqui tem regulagem. Usa-se um goniômetro, você regula o ângulo, ajusta a suta e transfere. Porém, na linguagem de marcenaria, sutar
é quando nós montamos a peça e ela encosta perfeitamente uma na outra. Nós falamos que sutou. Isso é sutar. O ato de transferir o ângulo para a madeira pode se considerar sutar. Quando usamos a palavra suta, sutou, é quando unimos duas peças e ela formou uma junta perfeita sem nenhum espaço. Um exemplo, quando não sutou. Está exagerado, mas aqui é um exemplo de quando não sutou, não encostou uma na outra. Encostou, sutou. Há uma outra curiosidade, um rasgo. Aqui nós temos um rasgo e uma espiga. Um rasgo e uma espiga. O rasgo ele é vazado de um lado para outro e a espiga se encaixa pode ser feito manualmente com serrote e formão ou então na serra, na tupi ou outras máquinas, a que você tiver. Uma outra coisa, a fura aqui pode ser feita manualmente também. Ficaria com o canto quadrado da mesma forma que ficou o rasgo. Continuaria sendo uma fura feita no formão ou no bedame, porém com as quinas quadradas aqui no esquadro. Aí não haveria necessidade de arredondar a espiga. Só uma dica: uma fura e uma espiga ela tem que ser justa, mas não pode ser muito apertada, porque além de rachar, ela vai empurrar toda a cola, não vai colar. Então ela tem que entrar justa dessa maneira aqui. Entrou justa. Essa é a maneira correta de se fazer uma espiga. Observe que ela entra perfeitamente, bem justinha. Não tem folga. Mesma coisa a cavilha, entra justa. Não sai. Um rasgo e uma espiga da mesma maneira. A suta nós já falamos. Faltou o revezo. Uma madeira com revezo, uma madeira revezada, alguns dizem enviesada. Madeira sem revezo, quando as fibras são bem retas, bem alinhadas. E madeira revezada, para você entender melhor, é quando tem fibra de madeira que está vindo aqui nesse sentido, ela sobe, ela se reveza, ela se encontra meio desalinhada, é fibra revezada. Vou te mostrar aqui o exemplo. Nós temos um exemplo muito bom aqui, nesse caibo de peroba rosa, onde temos fibras revezadas. Vamos ver de perto. Observe aqui onde as fibras são retas, a madeira passada na desempenadeira, na plana, ficou bem planinha, sem defeitos. Então são fibras alinhadas. Agora, desse lado tudo alinhadinho, na mesma madeira, onde as fibras são revezadas. Olha os defeitos. Observe aqui onde as fibras são revezadas, a faca da máquina pega no sentido contrário, porque a fibra está desalinhada, forma esses defeitos, esses pequenos buraquinhos, pequenos lascados. Observe aqui, é bem nítido. Isso aqui é quando a fibra está revezada, acontece isso. Você pode observar que chega a arrancar lascas. Então isso aqui é uma fibra revezada. Agora nessa lateral dá para perceber onde a fibra vem reta, não tem. Aqui a fibra da madeira, dá para você observar que ela está subindo aqui. Que a fibra está subindo nesse sentido aqui. A faca da máquina está vindo ao contrário, vai acontecer esses lascados. Se você passar a madeira do contrário para cá, aqui fica liso, porém aqui onde ficou liso, porém aqui nessa região está do contrário, ela vai fazer o lascado do contrário. Então numa região que tem revezo,
sempre vai acontecer esses lascados. Isso daqui pode ser corrigido com massa para madeira e uma boa lixada, um bom acabamento, você vai corrigir esses defeitos. Temos uma playlist completa aqui no canal como fazer massa para madeira. Outras dúvidas que surgiram também é sobre o que é torneado e entalhado, às vezes se confunde. Teria aqui o torneado e o entalhado. Peças torneadas são peças cilíndricas feitas no torno. Vamos ver de perto. Peças entalhadas são peças como essa aqui, que podem ser feitas manualmente com goivas e formões, ferramentas manuais ou em máquinas. Peças torneadas são peças feitas no torno, peças cilíndricas. Um exemplo, esse vasinho. Esse aqui é um pé de cadeira que esses dias eu substituí de uma cadeira para um amigo. Peça torneada. Esse aqui é um vasinho feito com madeira de pallet. É uma peça torneada. Então, peças cilíndricas são peças torneadas. E mais uma curiosidade: numa peça torneada, a espiga também é torneada, redonda. Ela entra direto no furo. Aí não é uma fura, é um furo. Então essa aqui é uma espiga de uma peça torneada, não é cavilha. Essa peça aqui de madeira cerejeira é uma peça entalhada. Pelo acabamento aqui dá para ver que se foi feita à mão. Existem possibilidades e máquinas que também fazem isso ou copiam. Fazem uma peça primeiro à mão, com formão, goiva, e depois vai para um pantógrafo que copia essas peças. Então, peça entalhada e peça torneada. Tem uma boa diferença. Eu estou contando com a sua inscrição e peço que não esqueça de acionar o sininho para receber novos vídeos. E aqui na tela final já apareceu para você uma sugestão de playlist e de um vídeo. E não se esqueça aqui para se inscrever. Conto com a sua inscrição, hein? Obrigado por ter vindo até aqui. Um grande abraço!